Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Patriotas Nordestinos. Eu sou Luiz Ceia Patriota e estamos aqui para discutir sobre o Brasil, sobre a política no Brasil, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você, patriota, que se inscreva no canal, deixe seu like e, se possível, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Pessoal, hoje a Paraná Pesquisas, né, lançou outra pesquisa à presidência da República no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, como vocês sabem, é o maior colégio eleitoral do Brasil. E o segundo maior é Minas, terceiro maior é o Rio de Janeiro. Então, a Paraná Pesquisas fez uma pesquisa em São Paulo, uma pesquisa somente no estado de São Paulo para a presidência da República. E o resultado foi o seguinte: primeiro turno, Flávio Bolsonaro com 39,3%, seguido de Lula com 36%. E em terceiro, Ronaldo Caiado com 2,9%. Outros candidatos também foram analisados, mas eu só vou me focar nesses três aí do primeiro turno. No segundo turno, Flávio ganha de Lula com 48,1% e Lula fica com 40,3%. O índice de erro é em torno de 2,5%, para mais ou para menos, e o índice de confiabilidade de 95,5%. Essa é o Paraná Pesquisas. A campanha ainda não começou, nós ainda estamos no momento chamado de pré-campanha, né? E as equipes de marketing das campanhas já começaram a desenvolver as estratégias que pretendem colocar em ação durante a campanha eleitoral. Hoje, pela manhã, o Jornal Hora Oeste informou que, dentre as estratégias de Lula contra Flávio Bolsonaro, está a de colocar ele num mesmo pacote, junto com o pai Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, alegando que eles seriam todos antidemocráticos, né? Que teriam interesse em privatizar empresas estratégicas como a Petrobras e servirem aos interesses norte-americanos, né? Também andam já há um ano espalhando isso, gente da esquerda espalha isso por aí. Não posso afirmar que seja o pessoal da equipe dele, né? Mas há muita gente, muitos esquerdistas espalhando aí uma fake news, dizendo que Flávio Bolsonaro também estaria pensando em acabar com o Pix, que é um absurdo, né? Uma calúnia, né? Já pelo lado do Flávio, a estratégia será focar principalmente nas fragilidades do governo Lula, né? E quais são essas? A economia, a segurança e a corrupção, né? No que diz respeito à corrupção, vale lembrar que a CGU, né, Controladoria Geral da União, detectou quase 3 mil alunos beneficiários do Pé de Meia que já estariam mortos, né? Que estariam recebendo cerca de 3 mil alunos mortos estariam recebendo o Pé de Meia, né? Isso deve ser muito explorado pela equipe do Flávio Bolsonaro, como também o Vale Gás, né? Que piorou. Antes a população mais carente, né? Que é aquela que tem mais dificuldades, inclusive de locomoção, ela poderia comprar, receber o valor em espécie, poderia comprar o seu gás em qualquer lugar, né? Hoje não. Hoje ela tem que obrigatoriamente comprar o seu gás nos locais determinados pelo governo.
ou seja, muitas vezes até um local que é longe da sua casa, ele só vai poder adquirir aquele gás naqueles locais cadastrados pelo governo. Ou seja, ele piorou, ele dificultou muito a vida do mais carente, do mais pobre, daquela pessoa que está numa situação mais delicada, né? Então, tudo isso vai ser explorado pelo Flávio Bolsonaro. Agora, pessoal, vale dizer que eu creio muito, acredito muito que o Flávio Bolsonaro vai ganhar. Inclusive, eu acredito que ganha até no primeiro turno. Eu tenho para mim que vai haver o povo vai começar a entender que esse governo é um desgoverno, né? Pela quantidade de impostos que estão sendo cobrados e aumentados quase que todos os meses, né? Nós temos farta munição contra esse governo, né? E todas as atitudes que ele toma são contrárias aos interesses do povo. Agora, pessoal, uma coisa que é muito relevante e que eu gostaria de deixar claro é que ele não vai se eleger sozinho. Flávio Bolsonaro precisará ter uma bancada forte junto com ele. Deverá eleger uma bancada forte, uma bancada grande. E eu quero alertá-los a todos para o seguinte: muita gente que foi eleita nas costas do presidente Jair Bolsonaro em 2018, logo após a posse, traiu o presidente Bolsonaro e o seu governo. Muitos traidores que penetraram no meio bolsonarista, depois traíram o presidente Bolsonaro. Alguns até, inclusive, se tornaram inimigos, desafetos do presidente Bolsonaro. E nós temos que ficar alertas com relação a esses traíras. Porque não aqueles já foram embora, aqueles não têm nada a ver mais com eleitoralmente, eles não têm mais nenhum peso, né? São elementos que morreram para a política. Mas outros estão chegando. Traidores sempre hão de existir. E nós temos aí uma grande quantidade de candidatos. Candidatos do Partido Liberal, do Partido Novo, candidatos que se dizem de direita e que provavelmente não irão cumprir com o seu compromisso. Pessoas que, após serem eleitas, vão virar as costas para o Flávio Bolsonaro. E nós temos que ficar alertas, atentos com relação a isso. Quem são esses possíveis traidores? Então você olhe antes de votar, pensa bem, quem é essa pessoa? Com quem que ela estava ontem? Quem que ela defendia ontem? Dá um Google aí, procura no Google aí, bota o nome da pessoa em quem você pretende votar e coloca Lula do lado. Joãozinho das Candongas, Lula. Chiquinho, não sei das quantas, Lula. Zezinho, não sei das quantas, Lula. E você veja o que aparece. E o que aparecer dessa pessoa, o passado dessa pessoa, você tem que analisar. Será que essa pessoa que estava com o Lula ontem merece seu voto hoje? Amanhã? Será? Isso é importante, né? Também é importante saber quais eram as opiniões dessas pessoas com relação ao Bolsonaro. Fulano de tal, Bolsonaro. Ciclano de tal, Bolsonaro. Para saber o que ela disse no passado sobre o presidente Bolsonaro. Isso é importante, porque muitos agora vão tentar se aproveitar da onda. Tem político sujo, safado, muquirana, vagabundo, que só pensa no poder. Então o cara vê, olha, o poder agora está indo para esse lado, para a esquerda, eu estou indo para a esquerda. Agora virou para a direita, eu vou dar uma guinada para a direita. Por quê? Porque ele quer se perpetuar ali, ele quer continuar ali.
ganhando dinheiro, porque ele vive daquilo. Muitas vezes são famílias inteiras que vivem disso, há anos. Entendeu? Então você tem que ficar esperto, tem que ficar de olho vivo. Entendeu? Olha, quem é o cara? Ah, o cara no passado era assim, assado, falava isso e aquilo do Bolsonaro. Andou de braço dado com Lula. Teve cargos no governo Lula. Aí, de repente, do nada, virou Flávio Bolsonaro, virou bolsonarista, raiz, desde pequenininho. Fica esperto com esse tipo de gente. Você aí no seu estado, na sua cidade, fica esperto. Não basta ser do PL ou do Novo, entendeu? Para merecer a sua confiança. Veja a vida pregressa desse candidato. Veja a vida pregressa desse cidadão. Será que ele é confiável ou não? Você conhece algum? Coloca aí embaixo, nos comentários. Olha, conheço um, fulano de tal não é confiável, é traíra. Coloca aí que eu quero saber. Eu tenho uma lista enorme de gente que eu não voto de jeito nenhum. Gente que eu votei no passado que hoje não votaria. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que o discurso é diferente da prática. Eu sei que na conversinha, no discurso, na conversa fiada, ele é uma coisa. Durante a campanha ele é uma coisa. Acabou a campanha, o camarada muda. Nem te conhece. Se esqueceu do que falou, do que prometeu. Muitos são assim. Muitos não são. Existem aqueles que são verdadeiros. Entendeu? Que você, o camarada está ali, lutando, batalhando. No dia a dia. O cara não muda de acordo. Ah, foi ameaçado de ser preso. Ele não mudou a opinião dele. Até foi preso, não mudou a opinião dele. Entendeu? Foi perseguido, não mudou a opinião dele. Esse tipo de gente são aquelas pessoas em que nós podemos confiar. Agora, aquele traíra, aquele que muda a todo momento, aquele que tem duas caras, esse você tem que identificar logo. Porque ele daqui a pouco vai estar batendo na sua porta. Daqui a pouco ele vai estar pedindo o seu voto. E o seu voto é muito caro. O seu voto vai colocar uma pessoa lá por 4 anos, ganhando um salário maravilhoso, ganhando benefícios maravilhosos, enquanto você vai estar trabalhando para sustentá-lo. Então, na hora de votar, você pense muito bem quem vai votar. Muito bem. Olha o histórico da pessoa. Quem é o cara? Lembre-se que o político ele é seu empregado. O político não é celebridade para ser adorada. Ele não é Deus para ser adorado. Ele não é celebridade para ser... Ele não é capa de revista porque ele é bonito, porque ele tem talento. Então você tem que entender isso. Na hora que for votar, seja rigoroso com o seu voto. Não venda o seu voto. Não jogue o seu voto no lixo. Existem muitos cafajestes, oportunistas, que agora vão se aproveitar e vão bater na sua porta. E vão querer que você abra a porta e dê o seu voto. Não abra para esse elemento. Entendeu? Não permita que a conversa mole desse tipo de gente entre na sua mente. Isso serve para todos. Para governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Vamos votar em 2 senadores, hein? Olha o desafio que é. Um governador, um presidente da república, 2 senadores, um deputado federal, um deputado estadual. Veja bem quem você vai votar. Seja rigoroso, seja chato. Entendeu? Porque depois a gente só tem como tirar o camarada daqui a 4 anos. Até lá ele está deitando e rolando. Nós temos que votar bem. Temos que votar aquelas pessoas que vão lutar por nós, pelas nossas bandeiras. Para aqueles que vão defender os nossos princípios. Entendeu? Seja radicalmente exigente. Porque essa gente é exigente. Eles querem sempre estar por cima. E você tem que também saber que você está por cima. O seu voto é a sua arma. Voto tem consequências. Ok? Eu conto com você nessa batalha.
Vamos eleger o presidente, vamos eleger 2 senadores de confiança, né? Pode procurar que tem. Um deputado federal confiável e um deputado estadual confiável. Pode procurar que tem. Não se iluda com promessas. Vá diretamente na fonte. Busca saber o passado deste candidato. Não deixe passar nada. Tá bom? Eu fico por aqui. Deixo o meu abraço para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar. Até a próxima.